Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está começando a assistir mais um episódio do Relacionando, o podcast que você sabe vai falar sobre gente. Gente que faz acontecer, gente que faz a roda girar, diferente de tantos podcasts que a gente tem por aí que fala sobre negócios, marcas, produtos, lucro, como ganhar dinheiro. Até como ganhar dinheiro não dá para acontecer se não tiver gente por trás. E na hora de falar sobre elas, tanta coisa vem à mente. A gente vai falar sobre humanidade, a gente vai falar sobre bem-estar, a gente vai falar sobre diversidade. Né? A gente tem tanta coisa para falar quando o tema é gente, que às vezes até mesmo alguns episódios aqui no Relacionando a gente acaba perdendo a nuance corporativa da coisa e fica completamente focado no ser humano. E o tema de hoje que eu tenho aqui para trazer para vocês é um tema tão importante, tão humano, que acho que uma das maiores dificuldades vai ser mesmo em ficar nessa nuance corporativa. Mas é um tema que precisa ser falado. A gente está falando sobre a aceitação, o respeito e até a tolerância da sexualidade de cada pessoa. E para falar sobre isso, olha a convidada que eu tenho aqui hoje. Vanessa Rocha, tudo bem? Tudo bem. E prazer vocês? Receber você aqui. Muito obrigada pelo convite, Felipe. Imagina. Eu adorei, né, o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse podcast com você. Me apaixonei pelo nome do podcast, né? Obrigado. Eu acho que... Depois eu vou te fazer a pergunta. Tu vai me fazer pergunta, mas eu também quero saber de onde veio esse nome. Porque eu acho que Raciocinando os relacionamentos. Exato, né? Não precisa falar mais nada. Pois eu acho que tudo começa daí. E o tema que a gente tem hoje para trazer aqui, ele passa pela nuance do relacionamento. Ok que o relacionamento que nós trazemos aqui no podcast é talvez um relacionamento interpessoal, relações humanas, não necessariamente o amoroso. Mas acredito que quando a gente fala sobre a sexualidade humana, a gente passa pelo relacionamento também. E saber se relacionar não é só pelo âmbito amoroso, né? Eu mesmo com a minha esposa, para me relacionar, eu preciso ter também habilidades interpessoais, uma comunicação bacana, bem estruturada, não só eu como ela, né? Então passa por todos os aspectos, todos os pilares do relacionamento. Então quando você começa a raciocinar ele, você começa a entender, né? Não só como você se relaciona com você mesmo, mas como você se relaciona com os outros. Tudo, né? Não só o relacionamento afetivo, mas o que a gente traz, né? Que é o relacionamento entre pais e filhos, Sim. a aceitação dos filhos, como esse relacionamento também pode repercutir, relacionamento dos pais com os filhos LGBTQIA+, e como ele vai repercutir no mundo corporativo, que é a tua pauta, né? Sim. É muito importante essa discussão. Porque, como tu traz a questão do mundo corporativo, e eu fiquei muito feliz do convite também por conta disso, porque muitas pessoas não se tocam do quanto é difícil para a comunidade LGBTQIA+, ser colocada no mercado de trabalho e ser recolocada. Somente por ser LGBTQIA+, né? Como se a sexualidade dessa pessoa fosse urrar dentro do ambiente de trabalho. Exato. Né? Se a do heterossexual não tá à luz, não tá aos holofotes, por que a do homossexual precisa? Né? Parece que aquilo é tão importante. Porque né? precisa, mas está. Né? Não precisava, mas está. E quando esses jovens e essas pessoas adultas ou esses adolescentes vão em busca de um emprego ou de uma recolocação e não têm o apoio dos pais em casa, são dois fantasmas que enfrentam. Por isso que eu amei o convite. Eu acho que a gente vai conversar muito. E se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe dos Santos, eu sou palestrante da área de relacionamento interpessoal com a minha menina dos olhos, que é Como Gostar de Gente Apesar das Pessoas, um nome que já é provocativo de propósito, para fazer com que as pessoas entendam que dá sim para gostar de gente, dá para respeitar as pessoas e dá para fazer o melhor proveito de um bom relacionamento. E também apresentador desse podcast, o podcast Relacionando. Se você ainda não se inscreveu nesse podcast, aproveita, clica aqui no botãozinho inscrever e também compartilha esses vídeos maratona e traz as pessoas para junto dele, pares, cônjuges, líderes, sua mãe e seu pai. Qualquer pessoa que quiser entender um pouco mais sobre comportamento, sobre comunicação interna, sobre recursos humanos, sobre diversidade e inclusão, vamos embora que esse projeto só tem a decolar. Muito bem, eu conheci você através de um cliente em comum que nós temos.
que na verdade é atendido pela agência Arte pela Arte. E quando eu soube que você iria lá ter uma roda de conversa com aquele pessoal, que eu acho que talvez não seja nem uma palestra, era uma roda de conversa, né? Isso. Sobre um tema que, na verdade, estávamos no mês de junho, então fazia todo sentido que acontecesse, né? Então esse episódio, infelizmente, não vai no mês de junho, mas faz sentido que a gente busque esse assunto, porque deveria ser falado todo ano, né? Não apenas em um mês específico, né? Que era para falar sobre realmente essa sua jornada em relação à descoberta desse assunto tão importante que é a sexualidade homoafetiva, né? Então, para as pessoas olharem e falarem, para de falar, Felipe, deixa ela falar, vamos entender um pouquinho como é que foi esse background seu até onde você está agora. Tá. Eu sou cearense, eu vim morar em São Paulo há 5 anos, né? Eu sou advogada por formação, advogada especialista em direito de família, mas não trabalho mais com advocacia. Então, eu sempre tive um talento para lidar também com relações interpessoais, com casais que se separam, relacionamentos mais complicados e tal. Eu sempre tinha aquela questão de gostar, de lidar, meu marido odiava o direito de família, eu amava, né, as ligações domingo à noite, meu marido não trouxe filho, então minha mulher, eu amava tudo aquilo, porque eu sabia que muitas coisas que estavam por trás não tinham nada a ver com a questão de que estavam me ligando, estavam tudo na cabeça, tava tudo em outros lugares, né, e eu conseguia enxergar isso. E quando a minha filha casou, né, no ano de 2021, a celebrante do casamento dela me pediu para fazer um discurso para minha nora. Ok. Né? E para mim foi uma coisa muito, muito fácil de fazer, né? Eu, como advogada, eu sempre gostei muito de escrever. Eu era responsável no meu escritório de advocacia por todas as petições que saíam. Então, 100% das petições que saíam do meu escritório eram revisadas por mim, mesmo eu sendo a sócia do escritório. Tamanha era a minha preocupação com a qualidade do que eu ia, né, apresentar ali no judiciário e respeito pelos meus clientes também. Sempre muito perfeccionista naquela coisa de querer fazer tudo bem, muito certo. E eu fiz uma carta para minha nora de madrugada, o casamento era no dia seguinte, eu fiz a carta de madrugada. Só que quando a celebrante leu a carta ia só constar dentro do livro da minha filha, da minha nora, para elas lerem na lua de mel. Só que quando ela leu a carta e tudo que eu estava dizendo para minha nora, ela pediu a mim para ler a carta, a mim e a sogra da minha filha também, que escreveu uma carta linda para ela, para ambas lermos as cartas. Eu leria para minha nora e a sogra da minha filha leria para minha filha, né? E esse discurso, depois que ele foi publicado nas redes sociais da celebrante, ele viralizou no TikTok, né? Teve milhões de visualizações e foi republicado pelo Mídia Ninja, pelo Razões para Acreditar e por várias redes sociais que abraçam, né, a diversidade, que acreditam, né, no amor, que acreditam nos relacionamentos afetivos, que acreditam nas pessoas, né? Mas aí eu vou te interromper um pouquinho. Aí a gente já tá entendendo, então, que você estava numa cerimônia de um casamento da minha entre filha. 2 mulheres, que era Sim, da sua filha. Sim. Mas até então, ninguém aqui sabia que você tem uma filha. Isso. Então, vamos voltar para esse ponto. Tá, do começo, então. Eu tenho uma filha que se chama Júlia, ela tem 28 anos de idade, é uma mulher cisgênero, lésbica, casada com a Ingrid, que também tem 28 anos de idade, é médica, a Júlia é administradora de empresas, né? E em 2014, a Júlia tinha 17 anos de idade. Eu tenho 3 filhas, a Carolina, a Júlia e a Giovana. A Giovana hoje está com 31, a Júlia com 28, a Carol com 22. Quando a Júlia tinha 17, a Júlia chegou para mim e falou que queria conversar comigo, né? Do nada, assim, mãe, eu quero conversar contigo, vou esperar o papi chegar de viagem, que é o padrasto dela, quem ela considera muito como um pai também. E eu quero conversar com vocês. E chegou pra mim e disse assim, mãe, eu tô apaixonada, né, pela Ingrid. E é verdade que mãe sempre já sabe esse tipo de coisa? Olha, eu tava esperando essa pergunta, né? Porque eu acredito que sim. Eu acredito que a gente sempre sabe, né? No fundo, eu sempre digo que eu não tinha desconfianças com relação à Júlia, mas eu sabia, porque como o pai dela já desconfiava, desde quando ela era mais jovem, quando ela estava ali entrando na criança, na puberdade, pela adolescência, o pai dela começou a observar algumas coisas e me chamou a atenção para isso. Mas o que eu sempre digo acerca disso? Eu não estava preocupada com isso. Eu não estou preocupada com a sexualidade de nenhuma das minhas filhas, com a orientação sexual. Eu sempre estive preocupada com a educação das minhas filhas, eu sempre estive preocupada em trabalhar para oferecer para as minhas filhas o que elas necessitavam e precisavam de uma boa educação, né? De um bom futuro, que elas fossem pessoas boas, honestas,
honestas, íntegras, que aceitassem as pessoas, que fossem pessoas não hostis. E eu estava preocupada em oferecer esse background para minha filha. Eu não estava preocupada com isso. Então, quando a Júlia chegou para mim com 17 anos, falando que queria conversar comigo, muito embora eu tenha dito pro Anderson, amor, chega, ele tava na China, eu falei, chega, porque eu já sei o que é. Então, assim, ali foi a confirmação, né? Não de uma desconfiança minha, de uma desconfiança que o pai dela tinha em um determinado momento da minha vida levantado, mas que eu olhei para ela e disse, quer saber? E que isso a aqui gente não pode me interessa. até mudar a palavra desconfiança para, sei lá, uma percepção, né? Uma que a percepção. desconfiança fica até parecendo que a gente Tá fazendo algo errado, né? Ali, exato. Ele teve uma percepção, né? Ele teve uma percepção correta, tá? Na época eu fiquei até chateada, porque eu lembro que eu dizia assim, cara, mas o que que isso importa? Né? O que que isso importa? Porque houve várias coisas e tal, né? De olhar as coisas pessoais dela e tal. Então, o que isso importa? Eu não estava preocupada com essa questão. Então, a Júlia chegou, eu estava apaixonada pela Júlia, pela Ingrid, né? Eu, como não esperava, como eu te falei, apesar de já ter sido, digamos assim, sinalizada essa questão, mas realmente não esperava. Tive um primeiro choque, né? Eu costumo dizer que as minhas 48 horas, elas foram foi aquele luto mesmo de que, nossa, a Júlia não vai entrar na igreja acompanhada de um homem, a Júlia não vai casar, engravidar, ter filhos. Naquela época, há 11 anos atrás, eu nem imaginava, exato, eu nem imaginava, né, que a medicina e que as coisas iam caminhar de uma forma tal a que, graças a Deus, né, viabilizasse que casais homoafetivos possam ser muito felizes e ter uma família maravilhosa, né? E a minha filha, graças a Deus, sonha com isso também. Mas naquele tempo eu tive que pegar as minhas expectativas e jogar no lixo, né? E eu passei 48 horas metabolizando tudo isso. Mas depois de 48 horas, eu cheguei pra Júlia e falei, cadê a Ingrid? E ela falou, mãe, ela tá te dando um tempo. Eu falei, o tempo tá dado, né? Eu quero a Ingrid aqui em casa, com você, com a sua irmã, com as suas irmãs, com o namorado da sua irmã. E é isso, né? A partir de agora, a bandeira de vocês vai ser a minha bandeira, né? E eu trouxe elas pra junto, sabe, Felipe? E nós meio que nós... eu costumo dizer que a Júlia e a Ingrid, assim, elas são um anjo, né, na minha vida. Elas são um exemplo de relacionamento. Elas estão juntas há 11 anos. Elas não estão juntas há 11 meses, nem há 1 ano e 1 mês. Elas estão juntas há 11 anos. 11 anos é um exemplo de relacionamento para mim, sabe? Todos os dias eu aprendo com elas, né? Elas são veganas, elas usam a cabeça, sabe? Para fazer o bem, né? É uma preocupação com o outro, preocupação com os animais, é uma preocupação com o meio ambiente, é uma preocupação com o mundo, né? Não que... Um coração muito maior que muita gente hétero por aí. Não, um coração tão grande quanto de muitos héteros por aí. Então a gente não tem que estar medindo, né? A bondade ao coração de ninguém, ou a capacidade de trabalhar, ou a capacidade de ser colocada no mercado de trabalho, sabe? Ou a competência da pessoa por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Sim. E depois que nós fizemos uma aliança, eu, minha filha e minha nora, lá atrás, há 11 anos atrás, quando eu soube, eu tinha certeza que eu precisava protegê-las da sociedade, né? E do mundo aí fora. E eu sabia que se eu apoiasse a minha filha, eu sabia que se eu estivesse do lado da minha filha, eu sabia que se eu mostrasse para minha filha que tanto fazia ela amar um homem como uma mulher, ela ia ser respeitada, amada e acolhida na minha casa da mesma forma que as minhas outras filhas heterossexuais são, né? Ela seria uma mulher forte, ela seria uma mulher com autoestima lá em cima, ela seria uma mulher com uma confiança extra, né? E hoje, 11 anos depois, eu posso te dizer que a minha decisão foi a mais certa possível em aceitar acolher minha filha há 11 anos atrás. A Júlia tem 28 anos, né? A Júlia hoje trabalha na empresa do meu marido, meu marido é sócio, e ela tem um desempenho incrível, né? Como profissional, como mulher, como filha. É uma pessoa segura, é uma pessoa livre, sabe? É uma mulher forte. E eu tenho certeza absoluta que toda essa fortaleza da Júlia, essa autoestima que ela tem, veio, né, da aceitação que eu e o padrasto dela, toda a família,
teve ao ficar do lado dela no momento em que ela saiu do armário. Porque ela saiu do armário e levou todos nós juntos. E foi muito lindo isso. E aí, sobre esse levou todos nós juntos, que acho que foi uma das primeiras perguntas que veio na minha cabeça quando eu comecei a estudar um pouco melhor, como eu estudo todos os convidados, que eu olhei e falei assim, olha que interessante, né? Existe uma pessoa que trouxe aos pais que ela amava uma outra mulher e etc., mas quem hoje está ali dando a cara, subindo num palco, fazendo uma roda de conversa, fazendo uma palestra, é a mãe, né? Como é que isso aconteceu, né? E em que momento que você olhou e falou assim, desculpa, o nome da sua filha? Júlia. Júlia, com G, G-I-U. tá. Júlia, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar muito sobre isso. Boa pergunta. Foi assim. Quando a Júlia era adolescente, ela namorou 8 anos com a Ingrid até casar. Então, namoraram, elas faziam pré-vestibular, a Júlia entrou em administração, a Gui entrou em medicina, a Ingrid entrou em medicina. Elas se formaram. A Ingrid vivia dizendo, quando eu me formar, eu te peço em casamento, né? E quando a Ingrid se formou, meses depois, ela organizou o pedido de casamento da Júlia, pediu a Júlia em casamento lá na nossa casa da praia, foi lindo o pedido de casamento, né? Durante todo o período, e depois elas casaram, depois de 1 ano elas casaram, mas o que eu quis dizer é que durante todo o período que elas namoraram, como a Júlia era muito aceita na nossa casa, eu tinha uma política de levar as amigas das minhas filhas sempre lá para casa, né? Assim como a Ingrid também levava as amigas para casa dela, a Júlia levava muitas amigas para casa. E eu ouvia muito do sofrimento que as amigas não aceitas, tanto da Júlia como da Ingrid, passavam, né? Meninas brilhantes, estudantes de medicina, estudantes de arquitetura, estudantes de engenharia, estudantes de moda, estudantes de... ou ainda pessoas maravilhosas, mas que estavam se encontrando em outras profissões, nem estavam estudando ou fazendo faculdade, porque a gente não precisa ter faculdade, ou é muito importante, mas você não precisa ter uma faculdade também para ser respeitado como pessoa LGBTQIA+. Isso não é nenhum tipo de impedimento ou de, digamos assim, todos nós temos que ser aceitados porque nós somos. Sim, não é verdade? Não importa se a gente é médico, se a gente é advogado ou se a gente é simplesmente uma pessoa que não tem uma formação de nível superior, nós precisamos de respeito por quem nós somos, né? E aí as meninas estavam lá em casa sempre, e aquelas adolescentes sofrendo, elas sempre diziam, tia, tu conversa com a minha mãe, tia, por favor, conversa com a minha mãe. Olha, a gente queria tanto ter dos nossos pais o que a Júlia, né, e a Ingrid têm. E eu, ocupada, trabalhando como advogada e fazendo outras coisas, eu nunca tinha pensado, né? Mas depois da viralização do vídeo do TikTok, eu já não trabalhava mais como advogada, eu tinha chegado em São Paulo, né? Há pouco tempo, eu tava procurando mesmo, sabe? Eu acho que não tava procurando de forma consciente, mas eu acho que no meu inconsciente eu tava procurando alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar as pessoas, né? Mais ainda do que eu tento fazer, eu queria uma coisa mais efetiva. Eu queria chegar junto, sabe? Eu queria me aproximar também das pessoas de uma forma que eu pudesse dizer para elas que, poxa, orientação sexual e identidade de gênero não se escolhe, né? Se você é casado, se você não tem filhos e você não está preparado para ter um filho, PCD, ou com identidade de gênero que não seja cisgênero, ou com orientação sexual que não seja hétero, não tenha filhos. Sim. Eu sentia falta de fazer alguma coisa nesse sentido. Com a viralização do vídeo, eu enfim cedi, né? Eu criei a página no Instagram, eu criei a página no TikTok, e eu comecei a me relacionar com as pessoas. Eu comecei a conversar com essas mães. Eu comecei a conversar com esses filhos. Eu comecei a ouvir a demanda dessas pessoas, né? E aí eu não me limitei, Felipe. Sabe? Eu não me limitei. Eu quis ir adiante, eu quis aprender, eu quis estudar, eu quis ler, né? Então hoje eu vivo em função da militância, né? Sim. E qual é a minha militância? Vanessa, mas qual é a tua militância dentro da comunidade LGBTQIA+. Eu trabalho junto com os pais e com os filhos, né? Porque eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu sou advogada e sou mãe. Então eu falo do meu lugar de mãe, da minha experiência de mãe, da minha experiência de quem aceitou a filha, de quem colocou a filha para dentro de casa junto com a nora e disse o seguinte: da porta da rua para casa, vocês podem sofrer preconceito e discriminação, mas vocês vão estar fortes
para enfrentar. Porque vocês vão se fortalecer aqui dentro de casa com o nosso amor, com a nossa aceitação, né? Com a nossa inclusão. Vocês vão aprender dentro de casa. Sim. E eu acho que isso deu muito resultado. E eu até fiz aquela pergunta muito porque quando a gente já teve uma convidada aqui que a filha é uma deficiente de síndrome de Down. Uhum. E desde então ela olhou e falou, opa, peraí, eu vou começar a falar sobre esse assunto. E desde então a carreira dela foi, né, em cima desse assunto. A gente teve um outro rapaz que a esposa é cadeirante e desde então ele fala sobre a deficiência. E aí fica essa pergunta, será que acende uma espécie de uma missão na cabeça da pessoa, da olhar e falar, cara, a melhor forma até de eu me letrar sobre isso é eu fazer isso de certa forma em paralelo junto com outras pessoas. Também. Eu acho que foram várias coisas que me levaram para esse caminho. Uhum. A primeira coisa é a minha vontade em ajudar, né? Principalmente os filhos. Né? Eu vejo filhos desesperados. Eu recebo... Gente, você não tem noção da quantidade de mensagens que eu recebo todos os dias, né? Pedidos de socorro. Eu imaginei. Né? Pedidos de socorro mesmo, sabe? Eu não sei como lidar com situação X, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, eu tô vivendo numa prisão, e realmente estão, né? Muitas pessoas estão dentro de casa, sufocadas, né? Pela falta de aceitação, pela falta de amor, pela falta de apoio, e eu acho que quando eu coloco ali a minha página à disposição desses filhos, no Instagram e no TikTok, eles desabafam. A página vira uma espécie de porto seguro, porque Isso. ali, de certa forma, existe uma privacidade, né? Total. E aí, de repente, quando você vê, tem gente desabafando com você. Isso, total, né? A gente acaba conversando muito, a gente conversa com os filhos e conversa com os pais, né? E faz esse intermeio, e a gente vê que muitas vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. Sim. As pessoas só precisam ser instruídas. Porque a segunda coisa que me levou para a militância, além do pedido de socorro dos filhos, dos amigos das minhas amigas, foi verificar, né? O quão que o mundo não está preparado para as minhas filhas, para minha filha e para minha nora. E como ele não está preparado para minha filha e para minha nora, ele não está preparado para a comunidade LGBT em geral. Sim. Toda, né? Eu falo só de Brasil não, tá, Felipe? Eu falo de mundo mesmo, né? Existem países que ser LGBT é crime. Então tudo que a gente fizer é pouco. Sabe? Sim. Tudo que a gente fizer é pouco. A gente precisa sair do lugar para lutar por políticas públicas. Se eu ficar dentro de casa, acomodada, né? Esperando que as coisas mudem, podendo sair, por que eu não vou sair? Por que eu vou ficar? Né? Então, assim, havia um apelo dentro de mim, sempre houve, desde que as meninas são adolescentes, em poder ajudar outras mães a compreender a individualidade desses filhos, a compreender a individualidade desses adolescentes e tentar mostrar para elas que se elas não tiverem do lado dele, os problemas podem ser enormes. As estatísticas estão aí para mostrar, né? Adolescentes não aceitos pelos pais têm 3 vezes mais chance de ter ansiedade, 6 vezes mais chance de ter depressão e 8 vezes mais chance de cometer suicídio. Tu sabe o que é isso? Num mundo onde muitas outras coisas já te empurram pra isso tudo, né? Entendeu? Então, assim, é muito covarde o que a comunidade LGBT sofre, né, aí fora. A minha filha, quando ela vai para um evento, né, com a minha nora, e se for um evento hétero, tá? Ela vai sofrer violência, de microviolência a violências, né? Sim. E no Brasil, a gente ainda não tem uma lei federal que combata a homotransfobia. A gente tem as decisões, a decisão do STF. Graças a Deus a gente tem a decisão do STF aí, que equipara a homotransfobia ao crime de racismo. Sim. Mas a gente tem muita luta pela frente, a gente tem muito, né, para ensinar, a gente tem muito para trazer de conhecimento, porque também o que eu vejo, Felipe, quando eu converso com os pais, é que os pais muitas vezes não aceitam seus filhos porque eles não sabem de muitas coisas relativas à comunidade LGBTQIA+. O que eles sabem é o que eles escutam falar, o que eles sabem é o que eles escutam muitas vezes da comunidade, dos vizinhos, na escola ou da igreja, né? E nenhuma dessas entidades estão prontas para ajudar a comunidade LGBT. Muito pelo contrário, né? Então a gente está buscando trazer conhecimento e trazer artigos de qualidade, informação de qualidade para esses pais e para esses filhos, para que eles possam se cercar do que eles precisam, sem medo.
E eu acho que também entra um aspecto um pouco da insegurança do próprio pai e da mãe em olhar e falar o que isso vai fazer com a minha vida também, né? E acho que isso também é um pouco do ser humano e tal, mas quando você é pai, quando você é mãe, se você consegue pensar primeiro nos seus filhos, ótimo, né? Mas acho que dificilmente eu tento não julgar tanto aquele cara que vai olhar e falar assim, putz, mas o que isso vai transformar a minha vida? Eu julgo quando ele olha e fala, não vou fazer nada a respeito, né? Vou tentar mudar o que aconteceu. Olha, eu tenho muita pena, contra isso. Na verdade, eu tenho muita pena mesmo. A palavra é pena. De pessoas que não entendem que a gente está na vida para ser transformados pelos acontecimentos que acontecem nas nossas vidas. Mesmo, né? Que tenha algo maior que faz isso acontecer ou não, né? Sim. A tendência é que a vida vá colocando a gente em provações e a gente precisa superar isso. Eu acredito que, Vanessa, né, como cristã, eu acredito que há uma coisa maior que permita que nós passemos por determinadas situações para que a gente vá se moldando, para que a gente vá aprendendo, para que a gente vá amadurecendo. Porque o que acontece, Felipe, é que muitas pessoas não entendem que coisas acontecem nas nossas vidas para que a gente evolua. Né? E eu acredito profundamente, tá? Que a Júlia na minha vida, né? A Júlia como minha filha, ela me trouxe muita evolução, ela me trouxe aprendizado. Eu costumo dizer na minha página que os nossos filhos vieram para nos fazer melhores. E eu tenho pena das pessoas que não enxergam isso, né? Porque quando vão enxergar, já é tarde demais. Quando vão enxergar, já passou. Os nossos filhos já cresceram. Os nossos filhos já fizeram o caminho deles. E muitas vezes a gente não vai estar do lado. E como resgatar isso? Não tem como resgatar, né? A gente... as pessoas olham e falam assim, não, porque é 2024, muita coisa já melhorou. Verdade, muita coisa já melhorou. Mas da mesma forma que as pessoas começaram a mostrar sua verdadeira identidade para o mundo, muitas outras homofóbicas e outras fóbicas, né, começaram a se mostrar também. Sim. Né? Agora, antigamente eu não tinha nada disso. Agora todo mundo quer lacrar. Porque isso é mimimi. E aí você olha e fala assim, onde é que vocês estavam, hein? Nenhuma dessas falas onde é que vocês estavam? É verdade. Porque agora vocês resolveram aparecer. E infelizmente não tem lugar para essa galera. Quer dizer, felizmente não tem lugar para essa galera. Não tem. Né? E parece que é realmente uma moda, parece que é uma tendência. Não, é só porque finalmente existe alguns espaços de fala e alguns espaços que essas pessoas, graças a Deus, estão conseguindo, né, ocupar. Né? Quem não tem espaço mais são esses outros e que aos poucos vão sendo empurrados, né, para ir embora de vez. Né? Exato. Eu acho que é dessa forma que eu vejo o mundo. A gente está numa geração na qual é uma transição, né? Nós temos muita gente inconformada com as novas visões, os novos pontos de vista. Essas pessoas estão olhando e falando, cara, que absurdo, né? Só que não tem espaço para elas. Só que elas fazem parte desse momento de transição. Daqui a pouco, eu acho que essa transição já vai ter acabado, vai ser mais normal ter pessoas bem aceitas do que pessoas que não aceitam. Esse é o meu ponto de vista. Eu espero que isso realmente funcione. Mas eu queria trazer aqui a sua rede social na tela. A gente falou tanto dele já, né? O seu Instagram. Vamos colocar ele na tela, Lucas, por favor, para a gente poder ver o Mãe que Aceita. Fecha rapidinho esse post, só para a gente ver o que tá na bio da Vanessa. Mãe de 3 filhas incríveis, casada e advogada. Acolhimento é a chave. E eu ajudo mães e filhos LGBTs no processo de aceitação. De aceitação. Legal. E aí, um dos vídeos que a gente estava falando agora, acho que ele está um pouquinho mais embaixo, né? Desce pra gente, por favor. 35 mil seguidores, muito bom. Coisa boa. Clica pra gente nesse, por favor, Muitos Lucas. queridos. Nos conhecemos com apenas 16 aninhos. Foi uma grande explosão de sentimentos. Na época eu não entendia de jeito nenhum. Minha filha. Mas hoje eu vejo. Maravilhosa. Eu estava completamente apaixonada. Vejo que começamos a dizer sim para nós duas um pouco antes. Eu disse sim no dia que a gente ficou pela primeira vez. Experiência totalmente diferente, nova, assustadora para mim. Eu disse sim, eu aceitei todos os dias quando eu acordava passando mal, sem entender o que sentimento estranho era aquele. Era simplesmente paixão. E desculpem a expressão, mas como diz minha mãe, foque. É a minha vida, eu estava apenas te amando loucamente. Eu não estava fazendo nada errado. E eu decidi que eu não ia deixar nada intervir, que eu pelo menos tentasse viver essa história.
Você pode prometer tudo pra mim, não importa. Você me faz a mulher mais feliz do mundo. E o que eu posso te prometer é que eu vou fazer de tudo pra empatar contigo e te fazer a outra mulher mais feliz do mundo. Mas hoje, com certeza, a primeira sou eu. Tudo isso que a gente tá vendo hoje, eu já vi. Nos meus sonhos. A Júlia tá repetindo. A Júlia casou com Pode meu... fechar, Lucas, obrigado. É tão lindo, né? A nossa cumplicidade, ver a Júlia casando com o meu vestido de noiva. Né? Eu casei em 2018. Aquele é o seu vestido de noiva? Que legal. Ela casou com o meu vestido de noiva. Isso mostra como a gente é ligada também. Completamente, né, cara? Que essa conexão é incrível. Para poder levantar um pouquinho a bandeira do Relaciocinando aqui, eu quero aproveitar e falar com você sobre essa visão que a gente já até pincelou um pouco aqui desse mercado corporativo que nós temos hoje, que são ainda comandado por algumas pessoas conservadoras demais, e aí a gente vê que algumas pessoas ainda são discriminadas nesse universo tão fechado, tão corporativo. Mas, por outro lado, nós também temos empresas com a cabeça bem aberta e comandadas por pessoas de cabeça muito aberta. O que eu queria saber de você é o que você está enxergando nesse mercado. E aí eu vou puxar uma provocaçãozinha, porque eu vi, sim, um dos seus posts que você colocou, que você até diz que não quer dar muito holofote para aquela pessoa que estava dizendo que atendia na empresa dela apenas mulheres de verdade. Né, que mulheres trans não eram mulheres e que essa pessoa só trabalhava com mulheres de verdade, né, e que ali elas colocavam que Deus criou a mulher do jeito que ela é perfeita e que isso, né, de repetir isso é complicado mesmo. Como é que você está vendo esse mercado? Como é que ele está evoluindo ou não? Fala para mim, por favor, são o quê? Já é 11 anos que você olha para isso dessa forma, né? Sim, né? Nos últimos 5 anos, mais especificamente, né? Depois que eu vim morar em São Paulo, depois que a gente criou a página, e a gente vem acompanhando e estudando, né? E indo para palestras, e indo para audiências, e enfim. O mercado de trabalho, eu acho que ainda é um problema, né? Eu acho que no Brasil, tá? Eu vou falar assim no Brasil. Por quê? Porque a gente ainda tem, começa da seleção, né? O processo seletivo, né, ainda é conduzido muitas vezes nas grandes empresas por recrutadores, assim, que tem a comunidade LGBTQIA+, muito estigmatizada, sabe? E o preconceito e a discriminação gritam, né? O fato da gente não ter políticas públicas claras e evidentes que criminalizem a homotransfobia de uma forma mais clara, como, por exemplo, uma lei federal faria, permite que as empresas não tenham políticas de inclusão que obriguem elas a ter um ambiente seguro para a comunidade LGBT, que facilitem, né, o ingresso, a colocação e a recolocação, né? Para as pessoas trans e não binárias, o desafio é ainda mais difícil, Felipe, né? Grandes empresas têm políticas anti-transfobia, anti-discriminação, anti-homofobia, mas a maioria não tem, né? A maioria não sinaliza para as pessoas que todos são bem-vindos, independente da orientação sexual ou identidade de gênero. Muitas vezes eu já tenho visto relatos, eu participo de grupos de apoio de mães, e eu estou no grupo das mães da resistência, né? Eu sou uma mãe da resistência, e eu vejo diversos relatos nos grupos, né? Agora as escolas estão obrigadas, né, pelo STF também, a proteger as crianças e adolescentes trans contra as violências, e a gente vai ver como é que isso vai se dar. Obrigados, né? Obrigados. Mas ainda bem que seja de forma obrigatória. Que seja de forma obrigatória, que se deixe claro, porque já era, né? O Plano Nacional de Educação, ele já obriga que as escolas tenham... ele fala que as escolas têm a obrigação de proteger as crianças e adolescentes. O que o STF fez agora foi deixar claro, né, que não podem haver violências de gênero, contra a identidade de gênero e contra a orientação sexual dos jovens e adolescentes. Então, isso ficou claro. Mas já estava no Plano Nacional de Educação. Mas o que isso também faz? Faz com que as crianças e adolescentes, se não protegidas nas escolas, não vão às escolas. E aí o que acontece? Evasão escolar. E aí o que acontece? Os heterossexuais e a comunidade LGBT, defasagem na formação. Começa daí, Felipe. Começa antes da seleção. Muitas vezes, as pessoas trans e as pessoas
não binárias, tá? Porque muitas vezes o gay, a lésbica, o bissexual acaba passando batido. Mas e os trans e não binários? Como passar batido? Não passam, né? Eu vi uma pessoa trans conversando comigo, uma mulher trans, né? Ela falando, Vanessa, quantas vezes eu fui para entrevista de emprego? E na hora que descobrem que eu sou uma mulher trans, me dispensam imediatamente. Que loucura. Né? Não importa se eu sou formada, não importa a pós-graduação que eu fiz, não importam os cursos que eu fiz. Eu perco vagas na qual eu tô qualificada simplesmente porque eu sou uma mulher trans. E eu ia passar por esse assunto porque eu imagino que não cabe apenas a pessoa trans, mas um homem um pouco mais afeminado, talvez, a pessoa já... Porque o homem que ele é gay, mas ele não transparece isso, né? Ele passa batido. Sim, né? Exato. Até a mulher que por mais masculinizada que ela possa acabar aparentando, né, mais séria, mais dura, ela acaba também não tendo... Agora, quando você vê algo que é diferente, né, com um homem muito afeminado, talvez... Incomoda. Incomoda, né? Incomoda. Que incomoda, loucura, é impressionante. Porque o nosso país, eu não vou entrar em política, mas o nosso país, ele tá polarizado, né? E a gente fala assim, vou até voltar ao que tu falou anteriormente, a gente tá em 2024, não deveria mais haver essa discussão, né? Todo mundo deveria ser livre para ser quem é e amar quem quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do nosso país. Porque nos últimos 4 anos, nós tivemos uma pessoa no nosso poder que abafou as políticas a favor da diversidade, a favor da inclusão, a favor dos direitos de todos, né? Sim. Então, o que nós vemos... são passos de tartaruga mesmo, né? Nós vemos agora representantes LGBTQIA+, no Congresso, mas nós não tínhamos, né? Nós temos aí pessoas que estão lutando pelos nossos direitos, mas nós não tínhamos. Então, uma das coisas que eu falo muito na minha página é que nós precisamos votar em políticos LGBTQIA+. E eu aprendi sábado no Raiá da Mães da Resistência, em políticos LGBTQIA+, que sejam de esquerda. Porque não adianta a gente votar em pessoas LGBTQIA+, de direita. Esses aí não vão nos ajudar. Nós precisamos votar em quem vai defender a nossa pauta. Quem vai defender a pauta das pessoas. Quem defende pessoas e não interesses. É bem isso. Eu mandei, inclusive, um convite para Léo Áquila para participar aqui. Candidata a vereador agora. Não tive resposta, mas fica aí um novo convite, se interessar, para estar aqui sentada também, para a gente poder conversar a respeito disso. Afinal de contas, ela está com um pezinho lá dentro, né? Ela tem fazendo um trabalho muito legal pelas pessoas legal. Transexuais, né? Então, e esse meu olhar que eu estava tendo a respeito do profissional é por conta disso, né? A gente fala tanto sobre a dificuldade das empresas em trabalhar essas pessoas que fazem parte lá, só que algumas não chegam a fazer parte. Não, né? as Ficam políticas... pelo meio do caminho. Olha... E aí, como é que os pais conseguem ajudar porque às vezes é uma pessoa muito nova e começa a desestimular, começa a não querer mais fazer parte desse mercado, você vai falando, mas o que acontece com a carreira dessa pessoa? Né? O que acontece com essa carreira dessa pessoa é que ela vai desabar, né? Eu preciso te dizer isso, eu preciso aproveitar a oportunidade para te falar isso. Filhos LGBTQIA+, que não têm o apoio dos pais, vão ter que andar dobrado para chegarem em algum lugar, tá? Eles vão ter que, muitas vezes... colocar uma máscara dentro de casa, né? Para se esconder dos pais e no trabalho também. O que acontece com os filhos que são aceitos? Eles põem uma máscara no trabalho, mas quando chegam em casa, eles tiram a máscara. Eles são quem eles são. E os não aceitos, né? Sim. Eles têm que lutar para ser quem são, fora de casa e dentro de casa. Então, quando eles sofrem uma discriminação no trabalho, eles não conseguem chegar em casa e ser feliz, e relaxar, e dizer o seguinte, eu sofri uma discriminação, peraí, eu quero o colo da minha mãe, eu quero o colo do meu pai, o que é que eu faço? Né? Como é que eu me fortaleço? Como é que eu me oxigeno para poder voltar para o trabalho? Ou até mesmo para pedir demissão do meu trabalho e ir atrás de uma nova recolocação. Muitas vezes as pessoas LGBTQIA+, sofrem opressão no ambiente de trabalho. Porque não podem pedir demissão ou não acreditam na capacidade de se recolocarem. Porque a autoestima está tão baixa, Felipe. Porque eles têm medo. Porque eles pensam no seguinte, eu não sou bom o suficiente, eu não sou aceito em casa, eu não sou aceito pelo meu pai, eu não sou pela minha mãe, eu não sou aceito no trabalho. Como é que eu vou me recolocar?
Eu não vou me recolocar. Então eu vou ficar aqui sofrendo violências. Eu vou ficar aqui sofrendo esse ambiente hostil à minha pessoa. Eu vou ficar aqui a ponto de ter ansiedade, crise de ansiedade, sofrer uma depressão, sabe? Sim. Me submetendo a ser maltratado, aquelas piadinhas que vêm daqui, que vêm dali, né? Por quê? Porque as empresas não investem em políticas de inclusão. Porque não tem a obrigatoriedade, né? Não tem nada, não tem lei, não tem nada disso, não né? tem, né? E nem deveria, nem deveria precisar ter, né? Não deveria precisar, mas precisa. Então, é isso que eu tô querendo dizer, porque seria muito mais interessante que as empresas olhassem para uma diversidade de colaboradores, de valores ali e falar, cara, isso mais me ajuda do que me atrapalha, né? Eu falo aqui o tempo todo nessa mesa sobre você ter uma mesa de reunião e nessa mesa tá sentada pessoas de diferentes origens, de diferentes credos, de diferentes opções de vida, de pontos de vista e tudo mais. E, cara, imagina as ideias que não sairiam dessa mesa. Inclusive, né? Isso aí é uma coisa que a gente fala nas nossas rodas de conversas, nos nossos papos, né? Quando uma empresa acolhe a diversidade, vários pontos de vista são colocados na mesa. A resolução de problemas é muito maior. A performance da empresa é muito maior. Se as empresas realmente soubessem o quanto que a diversidade enriquece a empresa, ela se abriria de uma forma muito mais fácil, porque os resultados estão aí, as estatísticas estão aí. Agora, você vive num país, eu vivo num país e você vive num país que ainda fala que crianças trans não existem. Então eu sou uma pessoa trans, vou trabalhar numa empresa, tenho banheiro feminino e masculino, mas não tenho banheiro neutro. Como é que eu vou me adaptar? O constrangimento começa daí, Felipe. As dificuldades começam daí. Não há vontade pública e nem privada de acolher a comunidade LGBTQIA+. Já é uma ignorância da minha parte, mas o banheiro neutro, de certa forma, ele também não segrega? No meu ponto de vista, não. No nosso país, não. Onde há uma discussão. Porque, veja bem, tem gente que fala isso. Ou ele seria, tipo, um primeiro passo para que daqui a pouco não precise existir. Vanessa, se aqui tu tivesse um banheiro masculino, um banheiro feminino, um banheiro neutro, o banheiro feminino estivesse ocupado, eu ia no banheiro neutro. Qual o problema? Uhum. Não tem um banheiro para PCD, que é totalmente adaptado? Sim. Então por que não pode ter um banheiro neutro, onde tem até uma maquiagemzinha ali, tá, para a comunidade LGBT que adora se arrumar? Devia ter. Eu posto nas minhas redes sociais. Todos os lugares que eu viajo, que eu visito, tem banheiros neutros. Eu estive agora na Califórnia, né? A Califórnia é um estado dos Estados Unidos que é conhecido. As universidades da Califórnia são as universidades que mais estudam sobre a comunidade LGBT nos Estados Unidos, né? Os grandes estudos, as estatísticas vêm da Califórnia. E na Califórnia você entra num restaurante, você entra em qualquer lugar e tem o banheiro neutro. Se vai segregar, se não vai, pelo menos a comunidade, as pessoas trans vão ter onde fazer esse xixi. Sim. Não vão adoecer, não vão sofrer preconceito, não vão sofrer discriminação. E a discriminação que acontece dentro de um banheiro, ela é complicada porque ela é escondida, né? Só quem tá ali dentro tá meio como se aquela pessoa que tá cometendo aquela agressão, ela tá segura porque ninguém tá vendo, né? Tudo mudaria se a gente se colocasse no lugar dos outros. Nossa, banheiro é uma questão complicada. Tu já parou pra pensar como tudo mudaria se a gente se colocar no lugar dos outros? Eu tenho uma filha que é LGBTQIA+, mas não tem... Não só parei com palestra sobre isso. Exato. Então tu sabe o que eu tô falando. Quando eu vou no shopping, eu entro no banheiro com a minha filha, né? Uhum. A zona de conforto da gente é grande. Mas eu tenho uma amiga, várias amigas, que são mães de crianças e adolescentes trans, que vão no banheiro morrendo de medo, que a hora de ir no banheiro é um caos na hora do passeio, que não os deixam os filhos passearem sozinhos no shopping center, porque as violências existem, e as violências estão aí, a gente tem que proteger os nossos filhos mesmo, porque se a gente não proteger, quem vai proteger? Eu tava assistindo, não lembro qual programa matinal na televisão, e eu ouvi uma expressão que eu não tinha ouvido, não tinha me ligado nela até hoje. Acho que era alguma coisa que estava falando sobre uma feira profissional de pessoas negras. Uhum. E aí falava sobre o empreendedorismo dessas pessoas. E aí ela falava assim, bom, existe um empreendedorismo por vocação, existe um empreendedorismo por oportunidade ali, e existe um empreendedorismo forçado como última solução.
E eu olhei e falei, caramba, acho que eu nunca tinha pensado que algumas pessoas empreendem porque não encontraram um espaço no caminho mais natural do mundo, que seria, né? Você ter uma formação, buscar uma colocação no mercado de trabalho e gerar uma carreira. Como elas não veem esse espaço, elas criam o próprio espaço. Aí você olha e fala, nossa, que incrível essa pessoa, né? Aí é uma heroína, é um herói, porque criou uma coisa... E você vai olhar e fala assim, cara, era essa a única opção que ela tinha. E se ferrou ainda mais porque quem já empreendeu sabe o quão difícil é empreender, porque você se vê um pouco sozinho, você se vê sem recursos, você não faz parte de uma empresa que já foi estruturada para isso. Exato. Né? E aí você olha e fala, ai, que bonita essa pessoa trans que criou esse produto, que criou esse negócio. Você fala, cara... Quando começou porque não tinha outra opção. Ninguém queria dar espaço, né? E tu sabia também, né, que eu acho que é importante esse dado para você, que a comunidade LGBTQIA+, que não são aceitas pelos pais, tem muita dificuldade de empreender. Muita. Porque o apoio familiar ainda é... Adultos LGBTQIA+, têm muito mais facilidade e sucesso quando empreendem com o apoio dos pais. Porque os pais podem criar uma rede, né? Essa rede de apoio que a gente tanto fala e que é tão importante para a comunidade LGBTQIA+. Apresentar amigos, apresentar pessoas que podem te ajudar com ideias, com oportunidades. Então, quando os pais saem de perto dos filhos, eles ficam vulneráveis em todos os aspectos, inclusive profissionalmente. Né? Porque um pai que tá perto do seu filho e tá vendo que seu filho vai empreender, né? Ele pode ajudar, não só às vezes não pode ajudar financeiramente, mas pode ajudar da forma como eu falei, pode ajudar com ideias, pode ajudar no negócio, né? Pode ser parceiro do filho. E quando o filho tá só, como é que funciona isso? Me responde. Como é que ele chega? Vai chegar. Sim. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós somos capazes de chegar muito longe, independente do apoio dos nossos pais. Mas vai ser mais difícil, né? Eu me embarquei tanto nesse papo aqui com você que eu esqueci completamente de fazer o seu crachá da firma no nosso momento onboarding aqui. Isso acontece geralmente quando o papo tá indo de um jeito tão fluido que eu esqueço realmente. Então, o que eu normalmente faço aqui, tá? Eu peço pra você segurar a nossa plaquinha, eu vou tirar uma foto. Já tá tão perto do final do episódio, eu não acredito que eu tô fazendo isso só agora. Mas, vamos tirar essa foto e você vai receber o seu crachá. Uma honra. Por favor. Lá, muito bom. Já foi? Já foi. Ele é muito rápido, gente. Ele é rápido. A gente paga por hora. Tá certo, tá certíssimo. O Lucas que tá ali, ó, custa caro, cara. O cara recebe em dólar. Então, o lance que eu tava falando pra você era justamente esse da dificuldade do empreendedorismo. Muito. Sim, eu não vou negar que às vezes que eu pude empreender, eu empreendi com auxílio dos meus pais. Tá vendo? Né? Inclusive financeiro. Né? Porque se você vai buscar apoio para poder empreender, muitas vezes ele depende do primeiro caixa que você vai ter. Cara, se você não tem apoio nem dentro de casa... E aí? Pra onde você vai? Aí você vai falar assim, não, beleza, vou buscar parcerias. Só que você já começa lá de trás, porque você já não é aceito em lugar nenhum que você vai. Como é que você vai buscar parceria de quem? De outras pessoas que passam o mesmo que eu. Olha como vai fechando. E aí tu mostra pra pessoa que tu vai buscar parceria que nem teus pais acreditaram em ti. Que nem teus pais foram capazes de aceitar, né? Como você é. Então, se seus pais não aceitam como você é, como é que eu vou te ajudar para tu fazer alguma coisa? Sim. Porque isso para mim não seria impedimento, pelo contrário, né? De ajudar uma pessoa que não foi aceita pelos pais. Mas a maioria das pessoas não pensa como a gente pensa. Exatamente. A maioria das pessoas, elas pensam de outra forma, né? Então, essa questão do empreendedorismo, ela é muito importante de ser falada porque os nossos filhos não vão chegar muito longe ou vão chegar longe, mas vão demorar, se não tiverem ajuda dos pais. É claro, tu mesmo falou, tu lembrou, né? Quando eu empreendi,
foi com a ajuda dos meus pais, todos nós. Sim. Todos eu não nós. Teria chegado... Aliás, eu não teria chegado muito longe, e eu sempre admiti esse privilégio que eu tive, eu não teria chegado muito longe se não fosse apoios, né? Grande parte dos empregos que eu tive, inclusive, foi por conta de indicação, né? Isso quebra um pouco, você já sai um pouco na frente das pessoas quando você tem o tal do quem indica. Né? Essa é a realidade do Só que eles nosso só país. indicam aquelas pessoas que possam não ter... Não é geral isso, obviamente, mas a tendência é você indicar aqueles com quem você se identifica, e você acaba não se identificando com pessoas diferentes demais de você. Então esse caminho da indicação, esse caminho do privilégio, ele não é para todo mundo, né? É complicado, mas eu não deixo de admitir que foi assim que eu cheguei onde eu cheguei hoje, porque eu tive muita gente estendendo certos tapetes para mim. Sim. Não que eu não mereça, tá? Porque eu sempre fiz por merecer, né? Tanto como profissional, como empreendedor e etc. Mas eu tenho que admitir que nem todo mundo tem esse privilégio. Essa semana teve uma cena na novela Renascer, eu não assisto a novela, mas eu não assisto não é por nada não, mas eu acho linda a novela. E eu vi a Buba, a mãe da Buba, que não aceitou ela, é uma mulher trans na novela, e a mãe da Buba foi pra casa dela, a mãe dela não aceitou, o pai dela não aceitou, e agora o pai dela foi se operar, e se eu não me engano ela tá oferecendo a casa pro pai dela se operar. E a mãe dela, quando chegou na casa dela, falou assim, nossa, essa casa é sua? Ela, será? Quando eu que tá o financiamento. Ela, meu Deus, você chegou, quem diria, né, que você conseguiu tudo isso? Quem diria? Sozinha. Aí ela olhou pra mãe dela e falou assim, mãe, não foi sozinha. Eu tive muita gente que me ajudou. E eu também falo isso na página, né? Tem uma pesquisa que fala, uma pesquisa americana também, das tias e outras tias, que são as mulheres que assumem os papéis de mães na vida das pessoas LGBTQIA+. Não só elas, né? Essas pessoas são que assumem o papel de mãe dando afeto. Tá. Mas no caso da Buba, para ela chegar onde ela chegou, ela teve várias pessoas ajudando ela. Não foi o pai e a mãe. E ela conseguiu chegar lá. Mas com certeza, se ela tivesse a ajuda do pai e da mãe, ela tinha chegado mais cedo. Talvez o apartamento dela já tivesse quitado. Quem sabe? Muito provavelmente. O seu crachá, ele está pronto. Me dá, senão eu converso tanto que eu termino a entrevista. Tanto que eu tô te entregando até antes da foto revelar por inteira. Já ela vai ficar mais colorida. Eu vou colocar aqui no escurinho, eu vou colocar ela aqui no escurinho. Mas ela vai ficar perfeita daqui a uns 2 minutos. Pode pôr? Por favor, ele é seu, você vai poder levar para casa. E isso oficializa você como parte da turma do Raciocinando. Gente, que honra. Depois eu quero essa caneca para poder fazer parte. Essa caneca aí, a gente precisa de patrocinador aqui. Pra Olha poder aí, fazer tá vendo, ela patrocinadores? em maior volumes, por favor. Isso. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta de novo, por muita ignorância minha, mas eu queria entender o seguinte, porque às vezes eu acho muito interessante a gente trazer essas perguntas para quem é realmente do universo dos temas em questão. E eu ouço falar, assim, quem está podendo assistir e não está só ouvindo no Spotify, sabe que em cima da estante tem um letreiro que normalmente eu adapto para cada episódio que a gente tem aqui. E antes de colocar a palavra aceitar, eu tentei colocar a palavra LGBTQIAPN+. Era tanta letra que não coube. E aí eu falei, eu também não quero dividir em 2 linhas, então eu vou trocar, eu vou colocar aceitar. Quando a gente fala sobre a quantidade de letras que tem nesse termo, a impressão que dá é que mais a gente que talvez não seja parte do universo se preocupa do que realmente quem tá lá, né? É isso mesmo? Assim, porque eu ouvi você falar aqui sobre a LGBTQIA+, LGBT, hoje LGBTs e etc. E até agora o LGBTQIAPN+, que eu vejo muito, por exemplo, nos materiais que a Arte pela Arte faz, porque está comunicando com as pessoas, então eles preferem ir pelo termo mais atualizado de todos. Então eu vejo eles tendo uma preocupação maior em não errar, né? Como é que é de verdade esse lance? Cientificamente a gente pode usar LGBTQI+. Tá? Em todos os estudos científicos, né, os professores, as pessoas que estudam, né, e que publicam seus cursos e os seus livros, né, eu tenho lido, eles usam LGBTQI+, inclusive o professor Dr. Renan Quinalha. Entra também. Só o intersexo. Né? Não, entra tudo, mas LGBTQI+. Sim. Então entra tudo. Não, né? o mais faz o papel de abraçar todo o resto, mas o I de intersexo tá lá. Tá lá, né? Tem muita gente que fala, um monte de letra, pra quê? É mimimi, é o mesmo discurso, né? Cada letra ali, cada letra ali, ele tem, Felipe, uma história.
sabe? Sim. Cada letra representa uma identidade, né? Cada letra representa uma luta. As pessoas que conversam comigo e falam assim, mas pra que tanta letra? Gente, eu já olho e falo assim, é porque não é tua, né? Porque não tem o H ali. Então, assim, gente, vamos respeitar. A comunidade LGBT, QI+, ou LGBT, né? É uma comunidade, gente, que prescinde de luta. Né? As coisas não são fáceis para a comunidade LGBTQI, não. A gente está conversando aqui há quase uma hora, né? E a gente já viu que não tem uma lei federal que proteja a comunidade LGBTQI agora. O STF mandou as escolas protegerem, ratificou que as escolas têm a obrigação de proteger os menores da violência, né? Que sofrem todos os dias nas escolas, públicas e privadas. O bullying tá aí, o assédio moral tá aí, a falta de oportunidades tá aí. Então, quando a gente fala das letras, é para dar visibilidade a cada uma dessas pessoas, a cada uma dessas lutas. Sim. Então, quem fala que é mimimi é porque não consegue se sair do seu lugar para colocar no lugar do outro. Não, e eu vi um post também no seu Instagram que falava sobre o que, né? Que é o queer, que acho que pra mim talvez não seja um dos mais difíceis de entender, né? Porque ele não que conflita, mas ele dança ali meio que com o T do travesti, certo? Não. Não? Não. O queer, ele dança ali com o termo comunidade LGBTQIA+. Tá? Então, o queer é a pessoa que é LGBTQIA+. Tá. Em síntese. Pra simplificar, pra ficar... Vanessa, LGBTQIA+, é sinônimo de queer? Pode ser. Pode ser. Tá? Tem pessoas queers que não gostam de dizer assim, não, nós temos uma luta nossa própria, porque tem um histórico. Mas é a mesma coisa como trans e travesti, né? Tá. A Erika Hilton fala sempre, eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti, Sim. né? A Duda Salabert e outras maravilhosas, tantos falam. Inclusive, que você mencionou aqui agora, Léo Áquila. Ela é uma trans e travesti. Então, assim, essa questão das nomenclaturas são importantes para trazer visibilidade, tá? Mas uma pessoa queer é uma pessoa LGBTQIA+, é uma pessoa que não entra dentro do padrão heteronormativo de heterossexualidade ou de binarismo de gênero. Sim. É isso. E eu já começo a pergunta sempre falando, olha, pode ser ignorância da minha parte, porque realmente não tem problema fazer a pergunta e acho que não tem problema não saber. A questão não ataca, né? Não questiona. Lê um pouquinho, né? porque você perguntou se o queer conversava com o trans, né? Não, porque o trans, ele tem a ver com identidade de gênero. Sim. Nós temos as identidades de gênero e temos a orientação sexual, Sim. que são duas coisas diferentes. E como você é uma pessoa que provavelmente passou esses últimos anos todo lendo sobre isso, ninguém é melhor para responder. E eu falo sobre o lance de você, do ponto de vista, porque, por exemplo, às vezes a gente fala assim, vamos falar sobre burnout? Aí traz uma psicóloga, traz um médico, etc. Ninguém traz a pessoa que sofreu o burnout, né? Então você olha e fala assim, poxa, deixa eu endereçar as perguntas para quem realmente está vivendo a coisa, porque é muito fácil buscar um especialista, né? Mas quem é que vive de verdade? Tudo bem que você é, na verdade, mãe de uma mulher LGBT, né? E não é a própria pessoa. Mas ainda assim você está inserida nesse universo, né? Quem tá na luta sou eu. Eu tenho um pouco de ranço, às vezes, de ficar perguntando as coisas só para especialista. Felipe, é muito importante, só te falar isso, é muito importante você ouvir a pessoa envolvida. Eu tava numa festa das Mães da Resistência no sábado e a gente tava numa roda de conversa com o Rafael. Tem festa até, A gente fez, conseguiu, graças a Deus, deu tudo certo, com muita luta. O Rafael, não sei se você lembra, ele sofreu uma violência com o marido dele numa padaria aqui em São Paulo, Sim, né? eu vi esse caso. Então, ele tava na festa com uma vereadora lá, que foi conversar com a gente, e eu lembro que a conversa estava super interessante, mas quando o filho de uma amiga nossa falou, o Noah, sobre a demanda dele na escola, o que ele sofre na escola, é impressionante, sabe? A pessoa que está vivendo a situação, ela traz a gente para o lugar correto, ela leva o nosso foco para o problema, né? A discussão era como a gente pode levar esse assunto para as escolas, como a gente pode conversar mais com as escolas, como a gente pode... Porque das escolas que vai sair o homofóbico. Sim. Ou a pessoa que aceita, que inclui, que acolhe a diversidade, que é gentil, que é generosa, que valoriza as pessoas.
né? É da escola que vai sair. Nada mais frustrante e a gente estava conversando sobre mãe. esse assunto. Se vai sair de cima, se vai sair dos grêmios estudantis, se vai sair do Congresso, se vai sair das leis. Vai sair, tem que sair de algum lugar. Mas ouvir o Noah, uma criança para adolescente, trans ali naquela reunião, para mim foi fundamental para esclarecer muitas coisas. E não deve ter nada mais frustrante do que para um pai e para uma mãe que faz um trabalho dentro de casa, tipo, saber que assim que a pessoa chega na escola ou em alguma outra instituição, aquele trabalho vai sendo quebrado, Total. né? Tipo, ai, que frustração que deve ser. Total. Né? É por isso que a gente fala, né? Saia da frente com seu preconceito, que a gente vai passar com o nosso amor. O lance do preconceito, poxa, o que eu vi agora que eu achei uma resposta tão maravilhosa. Reinaldo Gianecchini tá em cartaz Musical, com uma peça da Priscila, Rainha do Deserto. E ele, é Priscila, eu acho, né? Sim. Que ele tá fazendo uma drag. E aí ele tá fazendo uma drag. E tá sendo super criticado, né? Extremamente criticado. Aí ele vai lá e responde o seguinte, eu adorei essa resposta. Recentemente eu fiz um trabalho no qual eu era um psicopata, eu matava gente e ninguém veio me encher o saco. Agora eu faço uma drag, visto lingerie, coloco maquiagem, etc. E as pessoas, de repente, não gostam que eu faça isso. Então, tudo bem eu ser um psicopata. Tudo bem eu aparecer matando pessoas. O que eu não posso é botar uma lingerie e uma maquiagem. Exato. É isso que incomoda, é isso que fere. Você vai falar assim, cara, por quê, né? Não tem problema não, assassino, pessoa sangrando no chão, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tem problema não. É muito louco isso, né? E a gente, e outro dia uma pessoa trouxe até, como nos comentários dessa postagem que eu vi, tem um senhor já de idade já, que ele é muito conhecido lá fora por ele ser um executivo, ele é careca, assim, um executivo que usa roupas ditas femininas, né? Então usa saia longa, usa salto alto, perna depilada e tudo mais, dizendo para todos os homens que não têm esse conhecimento que o salto, a maquiagem, eles surgiram na história para os homens. Sim. Aí aos poucos isso foi se invertendo, acabou caindo mais pro lado feminino, pro lado das mulheres, e aí os homens abdicaram disso, não usam mais. Só que a cabeça da pessoa é tão fechada que ela não tem acesso, ou talvez não tenha mesmo acesso, né, a esse lado mais histórico da coisa, né? E às vezes é isso, é falta de informação. Sabe? Por isso que a gente fala tanto, Felipe, em trazer informação e trazer informação de qualidade. Sim. Porque tudo bem que muitas pessoas não querem aprender. Tudo bem que tem pessoas que querem apodrecer mesmo e não querem amadurecer, sabe? Sim. Não querem evoluir, né? Tipo, pessoas que vão na minha página, haters, falar coisas que eu digo, gente, como é que tem gente que sai do canto delas, assim, só não pode ter o que fazer, né? Mas, assim, é interessantíssimo, né? Essa questão das pessoas que... me perdi do que tu estava falando, desculpa. Não, eu tava falando, eu trouxe aquele parênteses do Reinaldo Gianecchini só porque acho que precisava a gente trazer isso. Sim. Mas a gente tá se encerrando já, infelizmente, eu quero trazer uma última questão que era importante ter trazido até antes. Quem é que anda procurando você para as palestras e sobre o que você tá trazendo para esse pessoal? A gente anda dando palestras, né? Tem algumas pessoas procurando a gente, podcasts também. A gente tá indo para Fortaleza agora, próxima semana. A gente vai gravar o podcast Nordestinos pelo Mundo. Que legal. Que é muito legal esse podcast. Ele também traz muita coisa interessante, assim como o seu. A gente tá trazendo essa conversa, né? Tentando abrir esse diálogo, principalmente... né, com mães e pais, né? A gente teve no Festival Costume Saudável em Fortaleza também, que é o maior festival de alimentação e saúde, né, do Nordeste, tem todos os anos em Fortaleza. A gente também deu uma palestra no palco principal conversando sobre aceitação. Porque é isso, Felipe, a gente precisa conversar sobre a aceitação, sobre as consequências da aceitação e da não aceitação. Né? Sobre a saúde mental dos jovens e adolescentes. A gente precisa falar para a sociedade que jovens e adolescentes queers existem, né? Eles não podem ser invisibilizados, eles não podem ser colocados de lado e postos de lado, porque senão as consequências vão chegar, as doenças vão chegar, a falta de colocação no mercado de trabalho vai chegar. E a gente tem sido procurado para abrir esse diálogo com mães, com filhos, com empresas, em grandes eventos, onde a gente possa colocar a necessidade imediata, né? De que os pais abram os olhos e enxerguem seus filhos como eles são. Poxa. É isso. Essa câmera que tá aqui, a sua câmera, eu vou pedir para você
talvez dar um recado final para quem está assistindo. Aproveita, promove suas páginas. Se você quiser promover alguma outra coisa que faça sentido para você, fica à vontade. Gente, é um prazer estar aqui hoje com o Felipe, batendo esse papo super interessante sobre acolhimento e aceitação dos filhos. Eu queria que vocês me seguissem nas nossas redes sociais, Mãe que Aceita, Instagram e TikTok. Se você conhece algum filho que está passando por dificuldades de acolhimento e aceitação, alguma mãe que está precisando de uma palavra, né, de esperança, de que tá tudo bem, de que vai ficar tudo bem, pede para ela me seguir, me mandar uma mensagem, eu respondo a todos, né? Tem pessoas que perguntam assim para mim, Vanessa, é você que responde mesmo? Sou eu que respondo, tá? Tô à disposição de vocês, sigam a gente nas páginas sociais e vamos acolher a diversidade, gente, é o caminho. Falei para vocês que é complicado ficar tão na nuance do profissional quando a gente está falando de seres humanos, é porque até depois da pandemia ficou claro que é difícil de desassociar quem é a pessoa trabalhando e a pessoa vivendo. E quando você começa a cair para o lado desse olhar da diversidade, é quando você começa a perceber que aí não dá mesmo para desassociar, né? Então, desde muito tempo atrás, desde eras mitológicas, até os deuses eram considerados malignos, arrogantes, punitivos. E isso mudou. O ser humano sempre teve medo do desconhecido. Quando ele não entendia o que aquilo representava, aquilo era visto como uma ameaça e não como um acolhimento. Hoje, a gente ainda tem assuntos que são vistos como eu não entendo isso, eu desconheço isso, ou pelo menos da forma como contaram para mim que é o correto, isso não faz sentido. Vale a pena questionar tudo. Vale a pena você abrir um grande porquê na sua cabeça para entender cada coisinha que vão jogando na sua mão como informação. Principalmente na era que a gente vive, que a informação vem de todos os lados e não tem mais como desviar delas. Até mesmo aquele livro sagrado, não importa qual é a tua religião, hoje, 2024, pode ter coisas questionáveis. Então, antes da gente tentar fixar o olhar dentro só daquilo que nós conhecemos, vamos tentar olhar um pouquinho para o que nós não conhecemos e saber que valor que tem aquilo de verdade. Não só na área profissional, na área pessoal. É a gente olhar, outro dia eu estava num lugar, a pessoa estava perguntando para outra, você está saindo com alguém? Mas é ele ou ela? Primeira pergunta que foi feita, por quê? Porque é vontade de respeitar que aquela pessoa talvez tenha algum tipo de ponto de vista, tenha algum tipo de orientação diferente da sua. Olha que legal. Dói fazer uma perguntinha antes? Não dói. Não dói, não dói. E também não vai te constranger, não vai fazer absolutamente nada com você e com a sua verdade. Então, eu sugiro a vocês, se abram. Abram para entender cada vez mais coisas diferentes. Não fica numa bolha. Quando você fica numa bolha, você começa a perder um pouco o senso de realidade. Porque todo mundo concorda com você. E às vezes é bom ter pessoas que não concordam com você. Amadurece. As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinandopodcast no Instagram, @relaciocinando.podcast no TikTok. Siga a gente também no Spotify, no Deezer e no seu player de podcast favorito. No YouTube, se você colocar lá Relaciocinando e ele disser para você relacionando o que você quis dizer, fala para ele que não, tem embaixo ali o que eu quis dizer, é Relaciocinando Podcast. Vamos fazer esse projeto ir cada vez mais longe, ficar cada vez mais sólido. Eu agradeço a sua participação. Foi um prazer, uma conversa riquíssima. Obrigada, também amei. Muito obrigada. E vocês eu vejo no próximo episódio. Até mais.